abordar de forma geral, e lá eu falo um pouquinho mais sobre impressão 3D. Então, para me apresentar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece, eu sou Natasha, sou terapeuta ocupacional com graduação pela Unifesp, e para dar um pouquinho de base em tudo isso, como eu cheguei até aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa história, né? Meu interesse pela tecnologia na saúde começou lá no meu estágio obrigatório, que foi na Abdim. A Abdim, ela é a Associação Brasileira de Distrofias Musculares. Ela não existe mais, né? Ela fechou logo uns anos depois que eu saí do estágio, e ela foi absorvida pela ACD. Então, lá, eles usavam muito vários tipos de tecnologia, principalmente no setor da TO, justamente porque eram crianças e adolescentes com doença degenerativa. Então, eles tinham bastante dificuldade de realizar certas tarefas, então o uso da tecnologia era muito evidente e muito claro. Só que naquela época a gente não tinha tantos recursos como tem hoje, né? Então, era tudo muito rústico, a gente usava argila, papel, papelão, todos os recursos disponíveis que a gente pudesse construir alguma coisa. Além disso, a Abdim, ela tinha um vínculo ali junto com a USP, onde eram desenvolvidos alguns dispositivos pensando nesses pacientes. Então, desde aquela época, eu já acompanhava alguns desses dispositivos. Um deles, possivelmente, é o rastreador ocular, né, que todo mundo chama de o mais conhecido hoje, o Tobii Eye Tracker, né, que ele naquela época estava sendo desenvolvido e hoje ele já muito usado para quem tem doenças raras, e ele é bem potente, bem específico, é bem legal esse dispositivo, tá? Então eu acompanhei desde a criação. E aí eu sou voluntária, já vai fazer quase 20 anos, de uma instituição que ela veio para o Brasil com o intuito da formação de jovens líderes, ela se chama Shuyodan, e essa instituição ela veio do Japão. E aqui no Brasil, a gente faz esses treinamentos para jovens líderes desde as crianças de 7 anos até elas chegarem na vida adulta. Então, eu participo dessa entidade desde criança. E aí, em 2014, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio para o Japão, né, justamente para conhecer qual era o trabalho da Shiodan do Japão, né? E lá eles puderam me mostrar diversas áreas de atuação em que a TO podia colaborar. Que a TO atua em tudo, né? Então foi muito rico para mim, porque eu pude ver um pouquinho de cada área e o que era feito lá naquele país, né? Então, lá no Japão, como é um país de primeiro mundo, eles tinham muito acesso a todos os tipos de tecnologia, nos maiores centros de reabilitação, dentro de escola, e eu fiquei muito frustrada, né, porque eu cheguei lá vendo todas aquelas tecnologias acontecerem e sabendo que quando eu voltasse um mês depois para o Brasil, aqui no Brasil a gente não tinha nada ainda, né. E aí o meu intuito foi, bom, então eu preciso pensar em alguma forma de trazer toda essa tecnologia para o Brasil. Quando eu voltei para cá, eu não tinha dinheiro, já tinha largado todos os meus empregos para poder ficar com essa bolsa, né, por um mês e meio. Não me arrependo, mas eu tive que voltar a trabalhar para juntar dinheiro e ver se eu conseguia, de alguma forma, investir em tecnologia. Então, trabalhei em contexto educacional, como acompanhante terapêutica, trabalhei dentro de hospitais, tanto em ambulatório quanto UTI e enfermaria. Trabalhei na ACD com pacientes neuro, na reabilitação física, e em todas essas áreas eu percebia a necessidade da tecnologia, né? E fui acompanhando esse processo de entrada da tecnologia, principalmente dentro da ACD, né? Que é uma instituição muito antiga, então foi muito difícil. Então eu peguei desde a época que o prontuário era escrito à mão até virar prontuário eletrônico, o que mudou bastante o nosso processo, né, de trabalho, ajudou muito, facilitou muito. E aí, quando eu saí da ACD, eu já estava trabalhando com tecnologia, né, já estava trabalhando com impressão 3D, e aí a Fixit, que é uma empresa que faz placas de órtese em impressão 3D, me chamou para trabalhar. E aí lá eu fiquei responsável de desenvolver recursos e dispositivos de tecnologia assistiva para criar uma linha nova de produtos, né? Porque tudo o que a gente encontra de tecnologia assistiva, ou os melhores recursos terapêuticos, são importados. Então, isso significa que é tudo muito mais caro, né, do que o preço real.
Então, a ideia é realmente ter produtos brasileiros para que seja acessível até para pacientes que não tenham tantas condições de investir, né? Pacientes de SUS, principalmente. Então, atualmente, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em saúde, que é o nosso tema de hoje. Então, eu passei a estudar muito sobre esse tema, e eu tenho uma empresa de tecnologia assistiva e recursos terapêuticos na impressão 3D. Tenho título de mestre em engenharia biomédica, fui bolsista pela CAPES e atualmente eu sou candidata ao doutorado da Poli-USP, né, que é dentro da engenharia também. Sou candidata ainda, justamente por causa da pandemia, a gente não conseguiu efetivar ainda a minha entrada no doutorado, tá? Então, para iniciar essa apresentação, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? A gente tem disponível aí vários tipos de tecnologia. Uma delas é a internet, né? A gente não pode esquecer que a internet também é uma tecnologia muito poderosa. Só que muita gente não sabe fazer o uso consciente desse tipo de tecnologia, né? E não usa isso para o bem, acaba usando isso até para o mal, né? Um exemplo disso são as fake news. Então, muita gente vai nas redes sociais e fica compartilhando postagens, publicações, artigos, fake news, né? Que acaba, em vez de ajudar as pessoas, acaba prejudicando ainda mais. Então, assim, antes de falar sobre todos os tipos de tecnologia em saúde, é importante ressaltar que todas elas sempre vão ter prós e contras. Os prós sempre vão ser das pessoas que sabem usar essa tecnologia de forma boa, e os contras são as pessoas que realmente fazem isso de forma ruim, tá? Então, quando a gente fala de tecnologia em saúde, a gente está falando da indústria 4.0, né? E o que seria essa indústria 4.0? A indústria 4.0 é a nossa quarta revolução industrial. Então, desde a escola ali, a gente aprende sobre primeira, segunda revolução industrial, e poucas pessoas sabem que a gente já está na quarta, né? Foi muito rápido esse processo da terceira revolução para a quarta revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial é a revolução da mecânica, onde eles usavam a força da água, vapor da água, para fazer com que as máquinas funcionassem de forma mais efetiva e funcional dentro das indústrias. Na segunda revolução industrial, a gente já vem para a produção em massa, para a linha de produção e para o uso da eletricidade dentro das indústrias. Então, todo esse processo de entrada da eletricidade dentro das indústrias fizeram com que tudo ficasse muito mais rápido, né? E aí, na terceira revolução industrial, para quem aí nasceu nos anos 80, conseguiu acompanhar desde o comecinho, né, essa revolução, que é a revolução da computação e automação. O surgimento daqueles computadores gigantescos que hoje a gente não tem mais, né, do disquete, CD-ROM, para quem é dessa época lembra bem. Então, era uma internet muito mais lenta, mas era o nosso comecinho. E por causa da internet, tudo começou a ser automatizado. E aí, de repente, quando a gente vai chegando aí, mais ou menos na era dos anos 2011, por aí, a gente entra na quarta revolução industrial, que seriam sistemas cibernético-físicos. Esse sistema cibernético-físico seria tudo aquilo que a gente tem dentro de um computador e a gente consegue trazer para o mundo real, né? Tudo aquilo que a gente imagina, desenha, né? Acha que é impossível de existir, que é ficção científica, mas que a gente consegue trazer para o nosso mundo físico. Então, o que seria, né, essa indústria 4.0? Ela fala que é um processo de sintetização das mudanças que foram promovidas nos processos industriais através da informatização com sistemas inteligentes. Ou seja, a gente precisou muito daquela base da terceira revolução industrial, né, ou seja, o uso da automatização, da internet, para que fosse possível a criação de sistemas inteligentes para a nossa quarta revolução industrial. Então, a primeira vez que a gente ouviu falar de indústria 4.0 foi numa feira em Hannover, na Alemanha, que é essa propaganda que eu coloquei aqui, que ela jogou esse nome, né, de indústria 4.0, essa é a quarta revolução industrial. Por quê? Porque na indústria 4.0 a gente consegue monitorar todos os sistemas físicos em tempo real, ou seja, vou dar um exemplo, né? O trabalho remoto, o home office, que hoje é muito comum. As pessoas não precisam mais estar presentes para conseguir cumprir com o trabalho delas, muito pelo contrário, elas podem fazer isso da própria casa só tendo internet e um computador.
Então, os processos de produção, hoje em dia, eles têm muito mais autonomia, eficiência e customização. Então, essas 3 palavras, elas são muito importantes para a nossa 4ª revolução industrial, né? Então, sempre lembrem dessas 3 palavras. Na 4ª revolução industrial, a gente precisa de autonomia, eficiência e customização. Quando a gente fala de customização, eu penso muito na saúde, né? Porque antigamente a gente sempre trabalhava com produtos que eram únicos, né? Eram universalizados. E a gente não tinha aquela customização que a gente precisava para o nosso paciente, né? Seguindo a anatomia, seguindo a individualidade, as vontades do nosso paciente. E hoje em dia tudo isso mudou. Hoje a gente consegue atender todas as necessidades e vontades do nosso paciente com a tecnologia que é disponível. Então, os trabalhos manuais e repetitivos, eles já estão sendo substituídos por mão de obra automatizada. Quando eles falam isso na indústria 4.0, eu até discordo um pouco, porque aí quem interpreta de forma errada essa frase vai entender que a mão de obra humana vai ser substituída pelas máquinas, assim como ela era falado desde a primeira Revolução Industrial. E isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Os homens nunca vão ser substituídos pelas máquinas. Até porque eu sempre dou como exemplo isso, né? Quando você assiste um filme que tem robôs, normalmente os filmes que tem robôs, os robôs se rebelam contra os seres humanos e matam todo mundo, né? Então, é mais ou menos isso. Isso não vai acontecer, porque a gente precisa do intelecto do ser humano para manipular essas máquinas. Sem o ser humano, essas máquinas não têm autonomia nenhuma, elas não funcionam de forma adequada. O que o ser humano tem que fazer hoje é se adequar ao que está sendo oferecido. Então, ou seja, a gente precisa cada vez mais ter conhecimentos amplos e estar atualizados para atender o nosso mercado. É nesse sentido que o homem é substituído. Se ele não se adequa ao que está sendo oferecido, obviamente ele perde campo, né? Então, qual é a novidade disso, né? Que a gente vem ouvindo falar que a gente está sendo substituído pelas máquinas há tanto tempo. Então, qual é a novidade disso na 4ª Revolução Industrial, né? Porque hoje em dia as máquinas, elas têm funções muito mais complexas e elas não têm a necessidade de operadores naquele momento, né? Fisicamente falando, o operador na frente da máquina. A gente consegue ter um sistema operacional à distância, mas mesmo assim precisa do ser humano ali. Tá? Então, o operacional e o intelecto ainda é o ser humano. Então, as demandas em pesquisa e desenvolvimento, elas estão cada vez mais oferecendo oportunidades para os profissionais que estão tecnicamente capacitados, ou seja, esses profissionais que estão procurando se atualizar, os profissionais que estão buscando cada vez mais ter conhecimentos amplos e adequados para o mundo que a gente está vivendo. E por isso que a gente sempre tem que ressaltar que a indústria 4.0 tem muito a ver com a formação multidisciplinar, né? Um exemplo que eu sempre dou, eu sou terapeuta ocupacional e fui fazer um mestrado na engenharia, qual que é a relação disso, né? Como que eu consegui entrar na engenharia? Porque eu entrei numa engenharia que pede esse trabalho multidisciplinar. Os engenheiros também perceberam que sem os profissionais da saúde, eles também não conseguiam desenvolver dispositivos eficientes. Por quê? Porque os engenheiros, eles desenvolvem o equipamento, mas eles não podem testar no paciente. Quem pode testar no paciente são os profissionais da saúde. Então, muitos dispositivos muito bons estão parados em grandes centros, né, em grandes universidades, em grandes laboratórios, por falta de profissionais da saúde nessa área. Então, hoje, existem diversos programas de pós-graduação, de mestrado, tanto lato sensu quanto estricto sensu, para buscar profissionais com formações multidisciplinares. Então, até meados aí de janeiro desse ano, vários estudos mostravam que no Brasil a indústria 4.0 ia demorar muito para se difundir completamente. E é uma grande verdade, porque, assim, todas as palestras que eu ofereço, eu encontro muitas pessoas que nem têm ideia do que é a indústria 4.0, não sabem nem que a gente está na 4ª Revolução Industrial. Tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então, a gente consegue perceber que a própria população ainda não sabe em que momento estamos vivendo, né? Então, quando a gente se compara com países de primeiro mundo, a gente é atrasado, né? A gente se considera atrasado, justamente por isso, pela falta de conhecimento. Mas com a chegada do Covid-19, a nossa bela pandemia que para muita gente estragou o ano inteiro, muita coisa foi
diferente, né? Então, aquilo que demorou muito para chegar, que estava nos estudos que ia demorar, assim, anos para estar no Brasil, acabou chegando de forma mais rápida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para quem está na área aí de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, muitos softwares, ventiladores de baixo custo, equipamentos e dispositivos, eles foram desenvolvidos aqui no Brasil, justamente para atender essa demanda, né, do Covid-19. Então, tem muitos equipamentos, eu vou mostrar mais para frente para vocês, alguns dos equipamentos que foram produzidos por aqui, ajudaram muito e fizeram com que a gente tivesse um passo muito grande relacionado à tecnologia dentro da saúde. Além disso, aqui nas imagens embaixo, eu mostro para vocês o EAD, né, quando que a gente ia imaginar que o Brasil inteiro ia ter que se adaptar ao EAD? Não teve nenhuma escola, nenhuma universidade que continuou tendo aula presencial, não teve, né? Então, todo mundo teve que se adaptar ao EAD. Outra coisa é o teleatendimento em saúde. Muitos profissionais da saúde sempre foram muito contra esse teleatendimento e ainda são. A gente tem que ressaltar, é aquela velha história do bom uso da tecnologia, né? Tem atendimentos que a gente consegue fazer via vídeo ou via ligação, né? Muitos médicos conseguem fazer isso de forma muito efetiva, muitos terapeutas ocupacionais também estão conseguindo, fisioterapeutas. Então, depende muito do bom uso dessa tecnologia para se dar um bom tratamento para o seu paciente. Além disso, o home office, todas as empresas tiveram que se adequar ao home office e muitas delas perceberam que o home office é uma grande vantagem para a empresa, principalmente por questão de baixo custo, né? Então, tem muitas empresas que estão fechando os escritórios e estão mantendo os seus funcionários em home office, até pensando no pós-pandemia, porque eles viram que isso era vantajoso para a empresa e que funcionava realmente bem, tá? Então, na indústria 4.0, vocês sempre vão ouvir falar, indústria 4.0 tem 9 pilares, e esses são os 9 pilares da indústria 4.0, tá? Então, realidade aumentada, big data, robôs autônomos, simulações, integração de sistemas, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, né, que é muito comum, impressão 3D também tem sido muito comum. Então, aqui, ó, eu já ressalto para vocês, para quem achava que não tinha nada a ver com a indústria 4.0, vocês podem perceber que em algum desses 9 pilares vocês já se encaixam. Um deles é a computação em nuvem. Para quem usa iPhone, por exemplo, no iPhone tem o iCloud, né? E a maioria que usa iPhone acaba usando o iCloud. Para quem usa o computador Windows, no Windows a gente tem o OneDrive, que é uma nuvem também. A gente não precisa mais ter um pendrive, um SD, um disquete, um CD-ROM, um HD externo. A gente pode colocar tudo isso na nuvem e de qualquer lugar conseguir acessar. A gente não precisa mais transportar o nosso notebook, né? Porque todos os arquivos estão ali, só depende da internet. Então, todo mundo, em algum momento, já usou alguma coisa relacionada à indústria 4.0. E aí, na saúde, a gente tem muitas coisas inovando, tá? Então, qual a importância disso, né, para a saúde? Quais são os benefícios do uso da tecnologia dentro da saúde? O uso da tecnologia dentro da saúde significa redução de custo, né? Redução de custo pensando até nessa questão de deslocamento, né? Tem muitos pacientes, por exemplo, pacientes que são monitorados em relação a um câncer, né? Eles não precisam mais se deslocar até um centro de reabilitação, até um hospital, e nem o profissional precisa se deslocar via home care, né, para atender esse paciente. Eles têm aplicativos hoje em dia que conseguem fazer esse monitoramento à distância, e não tem nenhum problema, porque é apenas uma coleta de dados, né? Então, isso é um exemplo de uma redução de custo dentro da saúde. Além disso, esse monitoramento remoto de pacientes, a gente viu aí no Covid-19, né? Então, a gente consegue ter uma ideia de como está o Covid-19 no Brasil. Quantas pessoas foram infectadas, quantos óbitos, quantas pessoas foram curadas, tudo isso através de um monitoramento em tempo real. Além disso, diminuição de tempo, então a gente vê isso muito nas cirurgias robóticas, né? Por que diminuição de tempo em cirurgia robótica?
porque você não precisa mais abrir o corpo do paciente, né? O robô, ele consegue entrar no paciente com uma pequena incisão e fazer uma pequena cicatriz, ou seja, diminui o tempo de hospitalização do paciente, né? A recuperação dele é muito mais rápida por causa da cicatrização. Além disso, os robôs conseguem ser muito mais precisos, né, nessa cirurgia. Então, muitas cirurgias robóticas têm tido muito sucesso aqui no Brasil e no mundo, né? Então, diminui o tempo tanto para o paciente quanto para o profissional, tá? Maior produtividade, por que maior produtividade? Eu não sei se algum de vocês já teve que preencher prontuário à mão, mas quando a gente tinha que preencher prontuário à mão, imagina você atender 20 pacientes dentro de um hospital, em apenas 30 horas, que é a carga horária de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, de alguns psicólogos, de alguns nutricionistas, né, enfim. Tudo isso levava tempo, porque além de você ter que atender esses 20 pacientes, você tinha que preencher 20 prontuários à mão. E para preencher esses 20 prontuários à mão, você tinha que ir até o SAMI, solicitar separação de prontuários. Se algum outro profissional tivesse pego aquele prontuário antes de você, você tinha que procurar aquele profissional para achar o prontuário e preencher depois dele. Enfim, e isso leva tempo. Hoje em dia não, como é tudo, a maioria das instituições já aderiram ao prontuário eletrônico, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida e ao mesmo tempo. Então, assim, se o psicólogo está preenchendo o prontuário e o TO também quer preencher, ele consegue fazer isso concomitantemente. Além disso, o acesso às informações dentro de um prontuário, as evoluções dos outros profissionais, estão disponíveis para qualquer um, seja independente de ele estar ou não no mesmo local. É só ter acesso à internet, a um computador. E isso fez com que os profissionais conseguissem ter mais tempo. Claro que em situações muito específicas, tá, gente? Não estou falando de todas as instituições. Mas a maioria das instituições conseguiram com que os profissionais tivessem mais tempo para ter maior produtividade relacionada ao atendimento do paciente. Ou seja, os profissionais conseguem dar mais atenção aos pacientes, né? Conseguem ter maior tempo de atendimento, conseguem conversar com família, justamente por isso. Claro que em muitas instituições isso ainda está sendo implantado, além de outras tecnologias. Isso só foi um exemplo, tá? Além disso, a autonomia do paciente também teve um aumento gigantesco, né? Por exemplo, o Instituto do Sono, ele faz lá, antigamente os pacientes tinham que ir até o Instituto do Sono para ter aquele monitoramento do sono do paciente, né? Apneia, ronco. Hoje em dia, eles estão criando vários aplicativos onde o paciente, com o aplicativo, consegue fazer isso dentro da própria casa. O paciente não se desloca, e além disso, os profissionais também já não precisam ficar mais lá no instituto a noite inteira monitorando o sono do paciente, né? Então, facilitou muito. Além disso, simplicidade naquele sentido que eu estava falando, né? Um exemplo do prontuário eletrônico, onde você pode ter acesso num smartphone, pode ter acesso num tablet, num computador, né? Você já não precisa ficar correndo de um lado para o outro procurando prontuário de paciente. E maior conveniência, né? Então, como o exemplo que eu dei ali dos pacientes que estão em tratamento do câncer, né? Quando eles precisam falar algum sintoma e coisas assim, que na verdade, antigamente, ele precisaria ir até o centro, até o hospital, até o profissional para relatar os sintomas, hoje em dia ele consegue fazer isso via aplicativo. Então, tem muita gente já se adequando em relação a isso, tá? E aí, a tecnologia é realmente importante na saúde? Então, eu vou dar mais um exemplo, né? O primeiro transplante de córnea que a gente ouviu falar no mundo foi em 1905. Em 1954, muitos anos depois, foi o primeiro transplante de rim. E nunca ficou parado aí, né? Até meados do século XX, aquilo era uma coisa considerada impossível. Como que você vai conseguir transplantar um órgão sem ter nenhum tipo de problema, né? E aí eles começaram a desenvolver a pesquisa e viram que com imunossupressores, medicamentos, eles conseguiam fazer esse controle e aumentar o tempo de vida de um paciente que necessitasse de transplante, né? E aí a gente chega aqui em 2020 com diversas notícias relacionadas a isso. Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil, né? A gente precisa de um transplante, a gente fica anos na fila,
e às vezes não consegue o transplante. Então, tem muitos cientistas e pesquisadores utilizando impressora 3D para criar órgãos, né, para transplante. Então, tecidos humanos de todos os tipos, via impressão 3D. E isso já é real, tá? Em muitas palestras, muita gente me pergunta, nossa, mas isso não é ficção científica? Não, não é ficção científica, é real. Em estudos dentro da USP, por exemplo, já existe um coração que eles estão estudando, e esse coração já é um coração considerado funcional, tá? Ele ainda não foi aprovado para teste de transplante e tudo mais, mas já é um coração considerado funcional, tá? Que é esse da foto aqui, que é um mini coraçãozinho. Eles fizeram uma versão bem pequenininha para testes, tá? Sintéticos e testes em animais. Então, na saúde, a gente sempre ouve falar, é tudo em inglês, né, gente? Porque tudo chega lá de fora em inglês. Então, a gente sempre vai ouvir muito health tech. Então, o que acontece, né, nessa tecnologia em saúde, na health tech aqui no Brasil? Tem uma startup, por exemplo, chama HealthBot. Ela fez um sistema de dados, né, que a gente chama de Big Data, que é um dos 9 pilares da indústria 4.0, para luta contra o Covid-19. E o que esse sistema de dados dele promete, né, cumprir, e que, na verdade, já cumpriu, né? Eles fazem uma análise de dados de forma muito ágil, ou seja, o que demoraria entre 1 e 2 semanas para acontecer, eles conseguem fazer em 2 dias. Então, eles levantam informações dentro das empresas, aí essas empresas que não podem parar, que elas continuaram atuando, né? E eles conseguiram fazer com que aquilo fosse efetivo, sem ter o risco daquela contaminação generalizada de todo mundo dentro da empresa, sem ter a disseminação do vírus dentro da empresa. Então, com essa análise de dados, eles puderam afastar de forma rápida todas as pessoas que estavam no grupo de risco, e, além disso, eles conseguem fazer uma estimativa de gastos relacionados a teste do Covid. E, além disso, mapeamento de laboratórios que fazem teste em volta ali da empresa, né, que tem vários polos da empresa, então eles conseguem fazer esses mapeamentos. Então, eles conseguem fazer isso em apenas 2 dias, uma coisa que demoraria semanas para fazer, né, usando o Big Data. A primeira cirurgia bariátrica lá no Paraná, ela foi realizada em Curitiba, e com sucesso, tá? Então, vocês podem ver que é tudo robô, né? Diminui muito vários riscos, né? Riscos de contaminação, o risco até de outros tipos de infecções por você abrir o paciente e tudo mais, né? Hoje em dia é tudo com furinhos, né? Você faz furinhos no paciente, consegue chegar onde você precisa para se fazer uma cirurgia, que antigamente era muito complicada, né? Então, hoje, eles oferecem muito mais segurança. Além disso, a robótica, ela não está sendo usada só com humanos, né? Tem várias empresas aqui no Brasil que já estão fazendo cirurgias robóticas dentro da veterinária também. Então, quando a gente fala de saúde de seres vivos, né? Não só seres humanos. A simulação, que também é um dos 9 pilares aí da indústria 4.0, ela é a estratégia do futuro em tempos de pandemia, né? Por quê? Porque ela auxiliou na tomada de várias decisões que foram feitas aqui no Brasil, né? Então, eles conseguem simular o que aconteceria de acordo com certas tomadas de decisões. Então, através da simulação, eles conseguiram ver o que é melhor. É melhor a gente ficar isolado? É melhor só ter um distanciamento social? É melhor afrouxar mesmo, abrir para todo mundo, né? Tudo isso foi estudado, né? E não foi simplesmente estudado porque na cabeça do governador ele decidiu que se isolar era a melhor forma. Não, não foi assim. Teve pesquisadores, cientistas, pessoas que estudam, pessoas com dados epidemiológicos que puderam colaborar com essa simulação, né? Para ver quais são as melhores estratégias e tomadas de decisões relacionadas ao Covid. Computador e tablet que podem ser controlados com rastreamento ocular, como eu falei lá da Abidin, né? Na Abidin, eles já estavam pensando em coisas desse tipo, né? Por quê? Porque os pacientes, eles vão perdendo movimento, né? Doenças degenerativas, eles não conseguem mais movimentar o braço, não conseguem mais falar, se alimentar. E aí, surgiu a Tobii Eye Tracker,
Na verdade, esse dispositivo de rastreamento ocular, ele foi criado para gamers, ou seja, para pessoas que jogam, né, jogos de internet aí, e via rastreamento ocular, ou seja, com o movimento dos olhos, eles conseguiam fazer coisas no computador, né? E aí alguém no mundo viu que se aquilo era funcional para um jogo, que é muito rápido, por exemplo, um jogo de tiro, ou um jogo de futebol, que, né, precisa ser rápido, aquilo poderia ser muito funcional para uma pessoa com deficiência que não tenha movimentos, né? E aí alguém trouxe isso para a reabilitação, e hoje em dia muitos pacientes com doenças degenerativas usam Tobii Eye Tracker para se comunicar, para trabalhar e até para automatização de casa. Ou seja, eles têm muito mais autonomia, né? Eles conseguem apagar e acender a luz a hora que eles querem, ligar e desligar um ventilador, ligar e ligar uma TV, usar o WhatsApp, usar Facebook, fazer planilhas. Eu, por exemplo, tenho um paciente que tem ele já não tem mais movimento no corpo, e ele usa o Tobii tanto para comunicação quanto para fazer modelagem 3D. Então, com o movimento dos olhos, ele cria diversos dispositivos no computador dele, tá? Então, é um dispositivo muito legal. Aí, agora eu vou ter que puxar um pouco de sardinha aqui para impressão 3D, né? Eu não poderia deixar de falar disso. O maior recife de coral, ele foi impresso em 3D no mundo, instalado no Resort das Maldivas. E isso está sendo trazido para o Brasil também, lá na Ilha Bela, por uma ONG, tá? Essa ONG me chamou para tentar desenvolver esses corais para restaurar o habitat natural dos seres ali marinhos, né? Então, é bem legal esse trabalho. Para quem quiser procurar, tem diversos artigos na internet falando sobre isso também, tá? A Unicamp, que fez a primeira cirurgia de crânio de titânio impressa em 3D. Essa notícia da Unicamp, ela já é considerada antiga, tá? Ela não é muito recente. Então, para quem for procurar sobre o crânio de titânio, apesar de ele ter um custo menor do que uma cirurgia tradicional, ele ainda é caro por ser de titânio, tá? Mas já foi o primeiro passo para a nossa revolução em questão de uso de tecnologia, né, funcionalidade, em questão de você fazer com que o seu paciente tivesse uma vida o mais normal possível, né? E aí já veio um brasileiro, ele é da USP, e ele desenvolveu o crânio de cimento ósseo. Se eu falar o preço aqui para vocês até se assustam, porque é um crânio muito barato, né? Esse crânio de cimento ósseo, ele custa em torno de R$ 40. E ele só custa em torno de R$ 40 porque a pessoa que desenvolveu isso patenteou, só que ela abriu mão dos royalties. E aí eu perguntei, mas por que você abriu mão dos royalties? E ele me respondeu, porque eu acredito que tem outras maneiras de se ganhar dinheiro. Eu não preciso ganhar dinheiro em cima de paciente, eu posso ganhar dinheiro de outras formas. Então, o fato dele ter abrido a mão dos royalties já fez com que o preço caísse lá embaixo, porque não sei se alguém de vocês já tentou abrir uma patente ou conhece sobre isso, mas para abrir uma patente você gasta muito dinheiro e esse dinheiro é embutido no valor do produto. E ele não quis fazer isso. Então, isso se tornou muito acessível, e hoje aqui no Brasil já tem 40 pacientes, mais ou menos, usando esse crânio de cimento ósseo, tá? Então, foi uma coisa que revolucionou aí a cirurgia de crânio dentro do SUS. Pesquisadores usam impressora 3D para criar dente imune a bactérias. Então, essa é uma impressora específica de resina, né? Isso mudou completamente também o campo da odonto. Na odonto, eles estão muito habituados já a usar a tecnologia para criar dispositivos relacionados ao odonto, tá? Um deles é esse dente imune a bactérias. Cadeira de rodas impressa em 3D que ajuda na reabilitação de cães. Então, para quem já conhece um pouquinho dessa área da veterinária, uma cadeira de rodas para pet é muito cara. É mais ou menos o valor aí de uma cadeira de rodas para seres humanos, tá? Então, eu tinha uma cachorrinha aí que precisava de cadeira de rodas, e quando eu fui pesquisar o preço, tava tipo uns R$ 2.000, mais ou menos. E era um Yorkshire, pequenininha. E aí, quando eu fui pesquisar, já existem pessoas fazendo cadeira de rodas em 3D. Nessa imagem, até parece que ela não é de 3D, né? Mas por quê? Porque eles decidiram usar uma roda tradicional e eles fizeram apenas as peças aqui de interligação dos tubos em 3D
e isso já diminuiu bruscamente o custo. Mais para frente eu vou dar um exemplo mais específico. Impressão 3D ajuda a tartaruga encontrada no sudoeste da Turquia a sobreviver a um acidente marítimo, mesmo após perder parte da mandíbula e da maxila. Essa notícia foi uma notícia que saiu esse ano, tá? Então, era uma tartaruga enorme, de 45 quilos. A tartaruga tem o meu peso. E aí, ela perdeu aqui parte da mandíbula e da maxila. E ela não conseguia mais se alimentar, ela estava muito fraca quando encontraram ela. E aí, os veterinários criaram essa prótese aqui, que é uma prótese também de titânio. E eles fizeram vários testes até conseguir soltar mesmo a tartaruga para o habitat natural dela. O Mão 3D reabilita crianças com próteses impressas em 3D no Vale do Paraíba. Esse é um projeto da Unifesp, de São José dos Campos. Quem está, né, como coordenadora desse projeto é a Maria Elisete Kunkel. E eles fazem essas próteses. Quais são os diferenciais dessa prótese, né? É uma prótese totalmente customizada. Então, quem puder acompanhar o trabalho desse projeto, é um projeto muito legal, porque eles não cobram nada para isso, são próteses todas doadas, e tem várias fotos de crianças, por exemplo, a última que eu vi foi de uma menininha que ela estava vestida de Mulher Maravilha, e a prótese dela tinha as cores e o símbolo da Mulher Maravilha, né? O que é isso para uma criança? O que significa para ela? Né? Uma criança que antes tinha vergonha, que ela não queria usar aquelas próteses que custa 20 mil reais e não são bonitas, né? Agora ela vai para a escola e todas as crianças se interessam pela prótese que ela está usando e as crianças mesmo têm vontade de ter uma prótese igual a dela, né? Então isso muda completamente aí o campo da reabilitação. Aqui é aquele coração que eu falei para vocês, essa foi uma notícia que saiu no Fantástico, tá? Vou ressaltar mais uma vez, fico muito triste de ver que o Fantástico noticiou sobre cientistas de Israel, né, que usaram a impressora para criar esse coração de tecido humano. Mas aqui no Brasil já tem, né? Então o próprio Fantástico veiculou uma notícia que não é brasileira, e na verdade aqui no Brasil já tem estudos disso, né? Já tem um coração disso. Então, para quem tem vontade de conhecer, vou indicar aqui, Tissue Labs. A Tissue Labs, apesar de todo o site deles estar em inglês, é uma empresa brasileira, uma startup brasileira, e ela fica dentro da USP, tá? Então, a Tissue Labs, ela trabalha pensando mais no epitélio, tanto pulmonar quanto cardíaco, né? E eles criam diversos dispositivos, além de tecidos humanos. E eles mesmos construíram essa impressora aqui. Essa impressora, ela é uma impressora de células-tronco, tá? Então, a partir de células-tronco, eles conseguem criar tecidos humanos. Além disso, vou falar mais para frente também, eles atuaram no Covid-19, criando uma nova plataforma aqui para teste, que eu vou falar mais para frente. Técnica inovadora utiliza a impressão 3D para produzir próteses auriculares. Então, assim, nessa foto tá bem artificial, né? Parece que não é muito real e tudo mais. Mas isso foi um trabalho de mestrado, e ele criou essa prótese que quando você pega na mão, ela tem exatamente a cor da sua pele, de acordo com cada pessoa, né? E é muito real, porque quando você mexe, parece que é uma orelha de verdade, dá até aflição, parece que você acabou de arrancar a orelha de alguém que está segurando na mão. Então, é muito legal, né? E eles conseguem captar exatamente o formato da orelha de cada indivíduo, né? Então, foi um trabalho sensacional também, que tem patente. E aí eu sempre ressalto, né, que para você trabalhar com tecnologia, não basta você ter esse conhecimento técnico da tecnologia, né? Não basta você saber o que está acontecendo. Você também precisa ser criativo, né? Não adianta a gente ter as ferramentas na mão se a gente não souber como usá-las ou como inovar com essas ferramentas em mãos. Então, aqui eu deixo alguns exercícios de criatividade, né? O que são esses exercícios de criatividade? Sempre falo para todo mundo que quando a gente é criança, a gente costuma olhar para o céu e falar para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Nossa, pai, olha, aquela nuvem parece um cachorro, aquela outra parece um coração. E aí a gente vira adulto, começa a trabalhar e nunca mais nem olha se o céu está preto, se está azul, se está, né, cheio de nuvens, se não está.
E aí a gente para de fazer isso. E, na verdade, isso é um exercício de criatividade, né? E aí eu vou mostrar para vocês, eu gostaria até que vocês começassem a digitar no chat o que vocês estão vendo nessas imagens que eu estou passando, tá? E aí eu vou falar para vocês o sentido disso. Nessa primeira imagem, o que vocês estão vendo? Podem digitar no site, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou falando mais ou menos o que eu estou lendo aqui. Tem bastante gente falando jacaré, cabeça de dragão, jacaré com boca aberta, pé. A Pri não vale, que a Pri já sabe. Deixa eu ver se tem mais um. Dinossauro, um gancho que alguém desenhou, cobra, uma boca grande, uma bota. A bota para mim foi novidade. Hipopótamo, cachorro, coração, elipse, garfo, unicórnio, enfim. E aqui eu mostro para vocês o que é. Na verdade, assim, vocês podem perceber, de acordo com as respostas que deram no chat, que cada um teve uma visão diferente de uma mesma coisa. Então, não é porque esse artista que desenhou em cima dessa nuvem viu um jacaré que para todo mundo vai ser a mesma coisa, tá? Vamos para o próximo. O que vocês veem? Hipopótamo de novo, tartaruga, dinossauro, tartaruga, sapo, unicórnio, hamster, gente, cabeça de uma tartaruga, um urso, boneco de meia, carneiro, cachorro, lince, o Horácio, camaleão, legal. O artista, ele viu isso, que eu acredito que isso seja um dinossauro, né? Vamos para o próximo. Águia, cachorro de chapéu, bigode. Que mais? Esse é mais difícil mesmo, gente, mas podem ir chutando. Einstein, peixe, cachorro latindo, bruxa, ave, uma bigorna, um mapa, o Zeca Urubu, bruxa, cobra, baleia, lâmpada mágica, um rosto de um idoso, um senhor raivoso, dinossauro. Eu acho que tem bastante gente insistindo que tudo é dinossauro aqui. Eurácio, do desenho Coragem, o Cão Covarde. Olha, esse foi quase certeiro. Um lagarto, tubarão, urubu. Então, vamos lá. Isso foi o que o artista encontrou ali. E esse é o último, o que vocês veem. Serpente, chaminé, galinha, avestruz, um duende fumando, cobra, avestruz, canguru, corcunda, uma cobra, uma pessoa com chapéu, gênio, uma mulher, um idoso. A maioria está falando cobra, baleia, avestruz, um macaco segurando uma tocha, bode, girafa, lâmpada mágica saindo fumaça, fumaça da lâmpada do Aladim, gênio saindo da lâmpada, galinha, cabra. Vamos lá. Eu acho que é uma ave, né? Um avestruz, talvez. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu queria mostrar para vocês na prática que nem sempre o que uma pessoa enxerga é o que precisa ser realmente, né? O artista enxergou daquela forma, mas vocês enxergaram de outras. Algumas até para mim foram absurdas, assim, né? Na minha visão. Só que para outros não é um absurdo, é o que elas estão vendo. Né? E qual que é a importância disso? Isso se chama criatividade. Outro dia eu até vi uma... postando no Instagram falando sobre criatividade, falando exatamente isso. Criatividade para ela é você enxergar coisas malucas naquilo que é real, né?
E realmente é isso, você tem que enxergar coisas muito absurdas para você construir alguma coisa que realmente vale a pena. E isso a gente chama de trabalho em equipe multiprofissional, né? Vocês podem perceber que se vocês juntarem todas as ideias de vocês, vocês podem construir uma coisa muito legal, né? Então, são vários olhares de várias pessoas profissionais diferentes para atuar numa mesma coisa. Então, além da criatividade, é importante sim ter o conhecimento técnico, e o conhecimento técnico nem sempre está relacionado a você saber abrir uma máquina, saber o que, que é um parafuso sextavado e um parafuso sei lá o que, entendeu? Você precisa ter o conhecimento técnico de acordo com aquilo que você tem a capacidade, que você estudou. Então, se você é TO, se você é físico, se você é médico, se você é engenheiro, cada um vai atuar naquilo que é capaz de atuar, e claro que se você quiser ter um conhecimento a mais relacionado a outra área, você vai aprender, né? Então, o conhecimento técnico, ele é muito importante para se criar dispositivos realmente bons. Trabalho em equipe multi, não vou ressaltar de novo, né, mas ele é muito importante, ele é essencial para todos os tipos de dispositivos que a gente vai construir relacionados à tecnologia. Não adianta a gente querer criar uma coisa sozinho, porque sempre vai ter alguém que tem uma equipe maior que vai aprimorar aquele dispositivo e você fica para trás. Então, o ideal é sempre trabalhar em equipe. Investir tempo em pesquisa, eu falo isso para todo mundo, que investir tempo em pesquisa é muito importante, por mais que você não seja pesquisador, você precisa saber aquilo que já existe, aquilo que já foi desenvolvido. Porque às vezes você está desenvolvendo uma coisa aqui, e aí quando você lança, alguém já inventou lá do outro lado do mundo. E aí, você não vai ter patente, você não vai ser inovador, porque muitas vezes esse dispositivo já é melhorado, né? Então, é muito importante você saber o que já tem no mercado, tá? Eu já tive muitas frustrações relacionadas a isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de desenvolver coisas do zero. E no comecinho eu não pesquisava. Eu achava que eu estava criando do zero e ponto, que era eu que estava fazendo aquilo, que eu ia patentear e ganhar muito dinheiro. E aí, quando eu fui pesquisar, depois de já ter desenvolvido, já existia um chinês que já tinha criado. E, gente, normalmente, quando a gente fala em tecnologia, é na China mesmo, viu? É sempre chinês, tá? Artigo científico é sempre de chinês, tecnologia está sempre envolvido chinês. E eu sempre ressalto, gente, eu sou japonesa, tá? Não sou chinesa. Não tenho nada contra chineses, muito pelo contrário, eu acho eles super inteligentes, eu ainda vou roubar um cérebro chinês para mim. Mas eles são ótimos, então sempre que forem pesquisar, eu até dou uma dica, olhem uma feira da China que ela chama Canton Fair. Essa feira da China, ela mostra todas as tecnologias em todas as áreas que estão sendo lançadas no mundo, tá? E lá você consegue ter uma base daquilo que já existe e daquilo que você pode aprimorar. Ou seja, nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma frase que para mim ficou, tá? Criar algo para alguém e não procurar alguém para algo. Então, quando a gente está falando em criar algum tipo novo de tecnologia em saúde, não adianta você criar e depois, você, com o dispositivo pronto, você vai lá caçar para quem que serve. Né? Isso não existe, gente. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai caçar para quem serve, às vezes não serve para ninguém, e muitas das vezes, mesmo que sirva mais ou menos para alguma pessoa, não serve de forma efetiva. Então, o ideal é sempre você ter uma demanda específica, por exemplo, eu tenho um lesado medular, e aí eu quero criar alguma coisa para esta pessoa em específico, né? E aí, depois que eu criei para esta pessoa em específico, eu posso pensar em maneiras de como universalizar para servir para outras pessoas. Mas você precisa de uma demanda. Se você não tem uma demanda, não adianta você ficar caçando para quem serve, tá? Muitas vezes isso não vai funcionar. E principalmente é muito importante você ter a participação ativa dos usuários ou as pessoas envolvidas nesse processo, né? Exemplo, órteses. Na época que a questão das órteses aí sob medida começaram a ganhar força aqui no Brasil, era uma época que ainda não tinha muitas pessoas produzindo placas coloridas. Naquela época era placa preta não, era placa bege ou branca, lembro bem. E aí eu tinha uma paciente que ela precisava dessa órtese, ela fez 3. Por que ela fez 3? Porque a primeira que ela fez, ela colocou na mão, aquela mão com padrão bem flexor, espástica,
e ela jogava a órtese pela janela quando ela sentava no banco de trás do carro. Então, as pessoas que estavam na frente não viam o que ela estava fazendo no banco de trás. Ela simplesmente abria a janela com a mão boa e tirava a órtese e jogava pela janela. Aí fizeram a segunda. Na segunda órtese, ela fez a mesma coisa. E na terceira órtese, ela fez a mesma coisa e a família falou, olha, não dá. A gente paga R$ 400 nessa órtese para ela jogar pela janela. Ela não quer usar. E aí eu comecei a atender essa pessoa e fui investigar, mas por que você não quer usar a órtese, né? Você sabe que isso é importante para você, por que não quer usar? E aí ela falou, porque eu não quero usar a órtese bege, não quero. Isso daqui não é para mim, fica feio, todo mundo fica olhando, né? Então, assim, para ela, a estética da órtese era muito importante. Aí, com o passar do tempo, surgiu aí várias placas com furinho, com cores diferentes, com velcros diferentes. E aí a órtese dela foi customizada, né? E aí até hoje ela usa essa órtese e ela nunca mais jogou fora. Então esse é um belo exemplo de que realmente você precisa conversar com o seu paciente para entender os gostos dele. Assim como a gente prefere o azul e não o branco, a outra pessoa também tem a preferência dela. Ela pode preferir o preto em vez do vermelho, né? Então é muito importante essa participação. Além disso, isso sempre vai estar em todas as minhas palestras, como treinar o seu dragão, porque é muito importante o treino e uso correto de todos os dispositivos. Não estou falando só de impressão 3D, tá? Estou falando de tecnologias no geral. Treinar, não é só treinar o paciente, é treinar o profissional também, porque o profissional que vai instruir o paciente ao uso daquela tecnologia, ele precisa conhecer a tecnologia, ele precisa saber como funciona, ele precisa saber a forma correta de usar, né? E nem sempre vai funcionar de primeira, né? Às vezes você vai ligar o botão e a máquina não vai funcionar. Então você tem que voltar para o desenvolvimento e aprimorar aquilo, né? E não desistir. Então, como treinar o seu dragão? Que esse é um belo exemplo daquela animação, né? Essa animação, ela fala exatamente como é desenvolver um produto, né? Por quê? O Soluço, ele desenvolveu uma prótese para o dragão voltar a voar. E essa prótese, ela não ficou pronta do dia para a noite. Não foi logo na primeira tentativa dele, o dragão, ele colocou no dragão, o dragão saiu voando. Não foi. Quem quiser dar uma olhadinha em como foi esse desenvolvimento dele, vai entender que isso serve para o nosso mundo real mesmo, não é só animação, não. Ele criou a prótese, o dragão tentou voar, caiu. Aí ele pegou a prótese de novo, voltou para o desenvolvimento, aprimorou, treinou o dragão de novo, não deu certo, voltou para o desenvolvimento até dar certo. Ou seja, ele não desistiu, ele continuou acreditando que aquilo ia funcionar. E realmente funcionou, no final das contas. Ele aprimorou o dispositivo dele. E aí, mais uma vez, esse é o meu trabalho, então eu tenho que puxar sardinha para isso, né? Vou mostrar algumas adaptações que eu criei e citar como exemplo algumas coisas que eu já falei ali em cima, né? Então, essa foi uma adaptação de aliança. Muita gente me pergunta por que eu gosto tanto de tratar doenças raras ou doenças degenerativas. Eu já ouvi vários profissionais falarem para mim assim, mas ele não vai ter mais o que ganhar, ele só perde, para que você vai reabilitar? Não é bem assim que funciona. A intenção é sempre você promover qualidade de vida e, além disso, aquilo que todo mundo acha impossível, para mim é possível, entendeu? Se alguém falar para mim que é impossível, eu vou falar, não, não é impossível, vamos criar, né? Então, hoje, com o uso da tecnologia, a gente consegue criar diversas coisas que antigamente era impossível. Um exemplo que eu posso dar é ali o transplante de córnea, de rim, né? Que antigamente, até o século XX, era impossível e hoje é uma coisa real que acontece, né? Então, por que a gente vai pensar que uma coisa é impossível? Então, essa adaptação de aliança é para um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, ele já perdeu todos os movimentos, ele só tem o movimento dos olhos. E quando eu comecei a atender ele, eu tinha 7 dias para criar uma adaptação para o casamento dele, que ele queria colocar a aliança no dedo da noiva e não tinha movimento para isso, não queria que ninguém colocasse a aliança no lugar dele. E esse dispositivo foi criado em conjunto com algumas amigas minhas, nenhuma delas é da área da saúde. Na verdade, uma, por exemplo, ela trabalha com confeitaria, a outra trabalha na área administrativa, a outra com comércio exterior, enfim.
E nessa conversa, elas falaram, e se você criar alguma coisa que só da noiva encostar o dedo na mão dele, a aliança sai na mão dela, né? E aí isso foi criado. Então é um anel, né? E esse anel, ele tem uma meia-lua na parte de cima, e essa meia-lua fica encaixada na aliança da noiva. Então, nessa foto aqui de baixo é a foto do casamento mesmo, tá? Do momento da troca das alianças. E o dispositivo funcionou, o paciente ficou super feliz, mesmo quando acabou o casamento, ele passou do meu lado e falou, deu certo, né? Então, assim, foi um dispositivo criado em 7 dias. Então, aquilo que muita gente naquele momento me falou, você só tem 7 dias, não vai dar certo, desiste. Eu falei, não, vai dar certo, sempre tem um jeito. E sempre tem um jeito, tá, gente? Então, nunca desistam e sempre pensem em trabalhar em equipe multi. Independente da pessoa ter formação ou não, sempre tem alguém para colaborar com vocês. Alça para latas, né, que esse é um exemplo que eu quis colocar aqui, justamente porque sempre quando eu vou dar essa palestra, todo mundo fala, nossa, que legal, uma alça para lata não esquentar a cerveja, né? E, na verdade, não é esse o intuito, né? Para quem trabalha aí na área da reabilitação, o intuito principal não era esse, mas aí eu descobri que ele serve realmente para não esquentar a cerveja. Então, é um produto que, para quem quer trabalhar com vendas, né, de produto, você consegue atingir os dois públicos. O público que tem a dificuldade, né, que tem uma deficiência, e o público que quer a diversão, que quer a cerveja gelada, né? Então, acaba sendo um produto universal. Esse adaptador de preensão para chaves é um arquivo aberto, né, da Makers Making Change, tanto que eu não tiro o logo, justamente porque, para quem quiser ver, é uma ONG que reúne todos os makers, né, as pessoas que trabalham com impressão 3D do mundo todo, para criar dispositivos para pessoas com deficiência. Então, todo mundo posta tudo o que cria de forma aberta e qualquer um pode imprimir no mundo inteiro. Isso é realmente indústria 4.0, gente. Por quê? Porque uma pessoa que está lá no Japão pode postar nesse site e eu aqui no Brasil baixar o arquivo e imprimir para o meu paciente também. Então, é isso que eu quero dizer quando a gente tem acesso à tecnologia, né? Basta internet. O apoio de jogo para cartas, mais um exemplo de que a gente precisa conversar com o nosso paciente, fazer análise de atividade, entender as vontades dele. Paciente sem movimento de um dos lados do corpo, ou seja, hemiplégico, ele queria um apoio para cartas, e aí quando eu imprimi esse primeiro apoio, ele falou, mas Natasha, só cabe 10 cartas. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Achei mais um arquivo, esse cabia 2 fileiras de cartas, então cabia em torno de 20 cartas, mais ou menos. Mesmo assim, ele não estava satisfeito. Ele falou, não, mas é muito pouco ainda. Aí eu achei um que cabia 3 fileiras de cartas, né? Falo para todo mundo isso. Ele deve jogar rouba-monte e ele deve perder bastante, porque ele segura todo o baralho na mão, né? Mas era a vontade dele. Então, se eu tivesse entendido o que ele realmente queria, que jogo ele queria jogar, quantas cartas e tudo mais, eu não teria gasto tanto material para imprimir tudo e isso até chegar no produto final. Então, sempre vale muito a pena você entender o que seu paciente quer. Adaptação para traqueostomia, essa adaptação eu acho muito legal, genial, porque quando eu trabalhava na UTI, tive muitos pacientes extremamente secretivos, que eles precisavam só dar uma tossidinha que a secreção voava longe, né? E não eram os profissionais, não eram os visitantes que ficavam constrangidos, era o próprio paciente, porque nenhum paciente quer sujar alguém com secreção. E eu sempre tive uma vontade de pensar em alguma coisa que pudesse não disseminar essas gotículas para longe, né? E na época não tinha impressora 3D, não tinha como desenvolver alguma coisa, então as pessoas costumavam usar pano ou gaze, e aquilo podia ocluir a tráqueo, né? Então, muitos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, cirurgiões torácicos, pneumologistas eram super contra. Mas é o que tinha, né? E aí, eu fui pesquisar na impressão 3D e já tinha isso, né? Que é tipo um guarda-chuvinha. Então, você coloca em cima da tráqueo e as gotículas descem aqui para baixo. Vocês podem perceber na imagem que tem uma angulação, ou seja, ele não oclui a tráqueo, né? E eu achava que só servia para isso.
Aí eu entreguei para um paciente meu, esse paciente fazia 5 anos que ele tomava banho no leito, né? Por que no leito? Porque se ele tomasse banho no chuveiro, entrava muita água na tráqueo dele. Então ele preferia tomar banho no leito para não correr o risco de ter água na tráqueo. E aí ele voltou a tomar banho no chuveiro com o uso desse dispositivo, porque isso impedia a entrada de água na tráqueo, né? Então vocês podem ver que um simples dispositivo pode realmente mudar completamente a rotina de um paciente para melhor. Adaptação para maquiagem, isso eu gosto de deixar por causa do custo, né? Teve uma época que muita gente começou a me marcar numa publicação da Grace Beauty, né? A Grace Beauty é uma marca de cosméticos, e aí eles lançaram essa linha de maquiagens adaptadas para pessoas com deficiência. Só que essa linha de maquiagens, ao meu ver, né, como TO, eu fico pensando, realmente funciona? Porque, assim, quem já usa rímel sabe que a Maybelline, por exemplo, já tem um tubo que é bem grossão, né? E para que eu vou usar esse daqui, né, esse engrossador? Sendo que esse engrossador deles custa $50 e da Maybelline custa 20, 30 reais, né? Dependendo de onde você compra. Então, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, nossa, eles estão lançando por puro marketing, não pensando realmente em quem precisa, né? Então, fui pesquisar se tinha alguém já desenvolvendo e encontrei um trabalho de TCC, de estudantes de terapia ocupacional da França, e eles começaram a criar uma linha de maquiagem adaptada na impressão 3D. Isso daqui, gente, se for imprimir, não custa nem R$ 2, tá? Então, você vai pagar $50 ou você vai procurar alguém que trabalhe com impressão 3D e vai fazer uma linha de maquiagem adaptada, né? Sendo que você pode fazer customizado, você pode escolher cor, você pode escolher tamanho, pode escolher exatamente a mão do paciente, né? Como que funciona, como são as prensões, e enfim. Adaptação para maçaneta redonda, essa foi uma das primeiras adaptações que eu pensei na graduação ainda, porque eu realmente não entendo até hoje por que existe maçaneta redonda, né? Maçaneta redonda não serve para ninguém, porque se você vai num banheiro e tem a maçaneta redonda e lava a mão, se sua mão ficar um pouquinho úmida, você não sai do banheiro nunca mais, você vai ficar ali até a sua mão ficar seca, né? E aí a maçaneta tá molhada também, você tem que secar a maçaneta, e enfim, eu acho que não serve para ninguém. Então, eu sempre pensava numa adaptação para essa maçaneta redonda, porque muitos pacientes não gostam de trocar a maçaneta da casa, né? Tem muita gente que fala, mas não é simples, só pedir para o paciente trocar a maçaneta? Não é simples, gente. Por quê? Porque maçaneta não é barato, né? Imagina você trocar a maçaneta de todas as portas. Imagina você convencer um idoso a mudar completamente o design da casa dele, que ele está há anos, né? Ali, acostumado. Muitas vezes ele não quer, tá? Então, essa também é uma opção. Engrossador para talheres, que eu acho que é muito comum. Qual o diferencial dele? Você consegue colocar qualquer talher. Por quê? Porque é uma caixinha e você, além de ter maior facilidade de higienização, a parte de dentro dele é flexível. Então, você consegue colocar cabos de qualquer tamanho. Então, você pode colocar aquele cabo mais grosso ou esse mais fininho, fechar, que dá tudo certo, tá? Então, a pessoa não precisa comprar um talher específico para utilizar com essa adaptação. Aqui era onde eu queria chegar, daquela notícia lá em cima. Já tem muita gente que deixa arquivo aberto de cadeira de rodas para pet. Essa cadeira de rodas para pet, eu calculei mais ou menos o valor para fazer uma para a minha cachorrinha. Infelizmente, ela já faleceu, mas uma cadeirinha de rodas dessa não custa nem R$ 100, tá? Isso com lucro. Então, para vocês terem uma ideia de valores, gente, hoje as tecnologias, elas não vêm para complicar nossa vida, muito pelo contrário, as tecnologias de hoje, elas vêm pensando em baixar custos, que é o que a gente precisa aqui no Brasil, né? Essa rampa portátil, eu tenho até uma impressa dela aqui, ó, é uma rampa bem legal, tá? O único porém dessa rampa é que as nossas calçadas brasileiras, apesar de ter uma NBR específica, todas elas têm, uma tem 1 metro, a outra tem 2 metros, a outra tem 3, né? A gente nunca sabe o tamanho da calçada que a gente vai encontrar. Então, elas nunca seguem o padrão que devem seguir, né? Elas não têm uma altura específica para você fazer só uma rampa. Então, muitas vezes, essa rampa pode servir para uma calçada, mas para outra ela não serve, tá? O legal disso é que é feita de plástico, ela tem baixo custo,
e o design dela faz com que ela não quebre, né? Ou seja, nessa cadeira de rodas que está aqui na foto, vocês podem ver que é uma cadeira motorizada e ela é bem grande. Provavelmente ela tem lá por volta dos 200 quilos com o peso do paciente. E mesmo assim a rampa não quebra, tá? Isso tudo depende do conhecimento técnico, né? Que é você saber como desenhar e saber como fazer a impressão dessa rampa. Essa adaptação é mais uma que eu acho muito legal, porque eu trouxe de uma terapeuta ocupacional do Japão. Então, ela desenvolveu lá no Japão, postou na internet e agora ela está aqui no Brasil, né? Então, assim, essas possibilidades são maravilhosas, né? Esse compartilhamento de arquivos de forma facilitada. Essa adaptação para cortadora, ela não é aquela tradicional que você sempre coloca simplesmente um cortador de unha colado numa plaquinha. Ela consegue fazer com que o paciente corte a unha com o uso de uma mão só, tá? Então, ela é bem legal. E com a própria mecânica do dispositivo. Então, serve tanto para amputados, pessoas que têm dificuldade na coordenação motora fina, hemiplégico, hemiparético. É bem legal. E aí a gente entra aqui, finalizando, né, nos projetos do Covid-19. Como eu falei, aquela startup paulista, né, que é a Tissue Labs, ela criou esse dispositivo tridimensional que é voltado para pesquisa. E eles entregaram esse dispositivo para qualquer pesquisador que quisesse usar de forma gratuita, tá? E qual que é o objetivo, né? O objetivo desse dispositivo é criar como se fosse um epitélio pulmonar. Então, isso daqui funciona como um epitélio pulmonar, ele simula de forma sintética um epitélio pulmonar, e aqui eles conseguem fazer o teste da ação do vírus, tá? Então, é muito legal, e foi um projeto realmente, ou seja, eles não ganharam nada com isso, tá? Eles distribuíram de forma gratuita para todos os pesquisadores, e isso vai fazer aí com que a nossa vacina saia de forma mais rápida, se Deus quiser, né? O tal do Coronavac ou qualquer outra. Vamos torcer. O projeto IJA, que é um projeto que eu estive envolvida, né? É um projeto que já está no finalzinho. No começo da pandemia foi uma loucura esse projeto, porque todos os profissionais estavam desesperados por uma face shield ou um protetor facial. E a gente tinha uma demanda gigante, poucas pessoas para colaborar, e enfim, graças a Deus deu tudo certo, hoje já estamos mais tranquilos, eu não tenho mais meu celular com milhares de profissionais desesperados e chorando, que era o que estava acontecendo. Mas foi um projeto que tomou bastante repercussão, e não só aqui no Brasil, tá? Teve muita gente que aderiu ao projeto IJA pelo mundo, então Portugal, China, Japão, Polônia, Chile, Paraguai, Uruguai, enfim. Esse foi um projeto meu, que eu fiz um clamp para tubo traqueal a pedido de uma fisioterapeuta, porque eles precisavam ocluir a passagem de ar aqui contaminado do paciente. Esse é o tubo que para entubar o paciente mesmo, tá? Então, foi criado, deixa eu tirar o som, justamente para ter essa oclusão da passagem de ar, tá? Essa foi a máscara de snorkel, provavelmente vocês devem ter visto várias notícias sobre ela, sobre a Decathlon, que fez a doação das máscaras de snorkel para a Covid-19. Para que serve essa máscara de snorkel? Para fazer ventilação não invasiva em paciente e não distribuir ar contaminado no ambiente, tá? Então, as VNIs tradicionais, elas não estavam sendo feitas justamente pelo risco de contaminação do ar ambiente. Tá? Então, com essa máscara, os franceses criaram, né, justamente para poder fazer a VNI em pacientes de COVID. O ventilador mecânico do projeto Inspire da USP, que é um projeto que eu estou envolvida ainda, ele já está em escala de produção pela Marinha, e ele já tem em torno de 10 unidades funcionando lá no INCOR. Então, é aquele ventilador mesmo para entubar paciente, tá? Então, é um ventilador de baixo custo. Então, aquele ventilador que eles pagavam, sei lá, 20, 30 mil reais, esse daqui custa mais ou menos 2 mil reais, 3 mil reais, tá? E ele foi criado dentro da USP.
O Escafandro, que é um projeto também que eu estou bem envolvida, na verdade, esse é um dos principais, que ele vai começar a ser produzido agora, tá? Por isso que eu não posso mostrar a foto oficial, essa foto do protótipo, que foi a foto que foi veiculada na mídia. Mas o protótipo final já está um pouquinho diferente do que é, mas esse capacete também foi criado para fazer VNI em pacientes de COVID. E não só por COVID, mas para outros tipos de vírus aí que possam surgir no futuro ou que já existem né, no nosso presente e ainda não é feita a VNI nesses pacientes. Essa válvula foi uma válvula para bomba de oxigênio, não é para o ventilador aqui do Brasil, né? É um ventilador da Europa, mas eles não estavam mais encontrando essa válvula no mercado. E aí uma startup começou a produzir, eles replicaram essa válvula para ajudar no Covid, porque senão vários pacientes iam ficar sem ventilador mecânico. E além disso, lá na China, eles criaram esses estandes de isolamento. E muita gente Natasha? Vocês estão me ouvindo? Voltou, sim. Voltou. Sim, voltou. Eu percebi que tinha travado porque eu vi no celular aqui. Acho que eu parei nos estandes, né? Então, esses estandes, eles foram criados na China para isolar os pacientes que estavam com Covid, para eles não contaminarem a própria família, tá? E isso foi feito em impressão 3D também. Em apenas um dia, eles conseguiam fazer mais de 30 estandes. Vou passar um minuto aqui. Priscila, vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Ainda não. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Gente, prometo que eu tô acabando, tá? Tá ótimo. Pronto. Então, são esses os estandes, tá? Que foram criados para isolar os pacientes com Covid. Eles foram feitos em impressão 3D, uma impressora muito maior, claro, né? E é de concreto. Então, aqui eu termino minha apresentação. Eu sempre gosto de colocar essa imagem, justamente porque, para mim, independente do que você trabalhe, ou com o que você trabalhe, ou seja para sua vida profissional ou pessoal, são essas as regras da vida para mim. A gente sempre tem que estar inspirado, motivado, sempre estar procurando aprimorar nossos conhecimentos, ser positivo, ter foco e ser criativo. Para mim, são essas as regras básicas aí para a gente ter sucesso em qualquer setor da nossa vida. Então, agradeço de coração a atenção de todos vocês, essa sala cheia, pena que não entrou os 250 pessoas, né? Estava até nervosa por causa disso, mas 100 pessoas já é muita gente, então eu fico muito feliz pelo interesse de todos, espero ter contribuído de alguma forma para a formação de vocês, para contribuir com algum conhecimento a mais. Vou deixar aqui alguns contatos, né? E-mail, meu WhatsApp profissional, Facebook e Instagram. No Facebook e no Instagram eu sempre estou postando coisas novas relacionadas a todos os tipos de tecnologia, sempre procuro atualizar sobre isso. E além disso, amanhã, para quem quer aprender um pouco mais sobre impressão 3D, amanhã eu estou fazendo um curso online, tá? Que ainda dá tempo de fazer inscrição, é só vir falar comigo, tá bom? Então, obrigada a todos, obrigada pelo convite, para todas as meninas aí da Cata da FMABC. Fiquei muito feliz pelo convite, pela contribuição e pela organização de vocês, foi impecável.
Natasha, muito obrigada. Foi uma honra te ouvir. O pessoal está fazendo bastante comentário aqui no chat, não sei se você está vendo. Eu vou ver agora. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito legal ver que a humanização está realmente em todas as partes da terapia ocupacional. Eu passo a palavra agora para a Samantha, que ela vai ler as perguntas. E se alguém tiver mais perguntas a fazer, pode colocar no chat que a Samantha vai lendo. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, tá? Bom, eu tenho duas perguntas aqui, três, na verdade. Uma, Natasha, foi da Anne, falando sobre o processo para o dispositivo ser feito, né? Ser feito desenho no papel ou se faz tudo direto no computador. Como que é a forma que você dá aí o desenvolvimento do dispositivo? Tá. Então, é sempre legal, quando a gente fala sobre desenho técnico, né, é sempre legal a gente pensar que todo desenho técnico, ele começa no papel, né, no 2D. Então, o software já faz esse trabalho de ter o desenho 2D para transformar em 3D. Porém, é muito melhor quando você coloca no papel primeiro, para você organizar as suas ideias e depois passar para o software. Porque na mão, você consegue fazer aquele rascunho de mais ou menos como vai ficar, né? E quando você passa no software, você tem muito menos trabalho se você já tiver feito à mão, né? Porque aí no software você só vai colocar o formato, as medidas de acordo com aquilo que você fez no papel, tá? Então, todo desenho técnico é sempre legal começar primeiro no papel, tá? Tá, joia. A pergunta da Camila Santos e da Daiane Oliveira é assim, Natasha, como trabalhar com tecnologia em saúde, impressão em 3D, etc. Uma formação em bioengenharia é o caminho ou o curso habilita essa atuação? Acho que essa pergunta é uma pergunta bem importante responder mesmo, porque tem muita gente que quer saber esse caminho. Eu até recebi uma mensagem de um cara lá do Chile falando isso. Essa questão de se entrar na área da tecnologia, sendo um profissional da saúde, não é difícil. Primeiro que assim, você não precisa estar ligado à área da pesquisa, você pode fazer isso no seu centro de reabilitação, na sua clínica, pode fazer isso no hospital que você trabalha, não tem problema. Mas, caso alguém queira entrar numa pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito, o ideal é que vocês olhem a grade horária, né, as matérias fornecidas por aquele programa. Eu nunca vou indicar, bioengenharia é melhor que engenharia biomédica, ou é melhor fazer engenharia elétrica. Não vou indicar isso. É legal sempre olhar quais são as linhas de pesquisa envolvidas nessa pós-graduação, porque pelas matérias você vai ter noção se aquilo que você vai aprender vai ser importante para aquilo que você quer desenvolver, né? Então, tanto na bioengenharia, quanto na engenharia biomédica, quanto na engenharia mecânica, no design, eu acho que até tem uma aluna de doutorado daqui que ela está fazendo doutorado no design, tá? Então, depende muito daquilo que você quer trabalhar. Se você já tem uma ideia, você tem que procurar uma grade horária na qual você se encaixe, né? Independente da formação que você vai sair. Se você vai sair como mestre em engenharia biomédica ou mestre em bioengenharia, tá? O mais legal é realmente você olhar as matérias que são fornecidas e as linhas de pesquisa. E a Felipe Silva escreveu assim, todas as adaptações são incríveis, mas a que mais me chamou a atenção foi aquela feita para a traqueostomia. Gostaria de fazer uma semelhante para um paciente meu. Natasha, você pode explicar melhor como ela funciona, por gentileza? Ela é bem simples, tá? Como a gente sabe, traqueostomia, os tubos, né, as cânulas, elas são de tamanhos diferentes, né? Então, você tem que sempre fazer do tamanho para determinado paciente, né? Se ela usa de 1 centímetro, 1,5, enfim. Aquela adaptação, ela é como se fosse realmente um guarda-chuvinha, né? Então, ela só encaixa na parte de cima. Ela tem uma parte curvada,
que vai encaixar na cânula, e aquela parte da frente, que simula realmente um guarda-chuva, ela é angulada. Ela tem mais ou menos uns 30 graus de ângulo para não ocluir a tráquea, tá? E é só uma adaptação para encaixar mesmo. Eu não sei, Cleisiane, como você está pensando em fazer. Você está pensando em fazer em impressão 3D ou você está pensando em fazer com outro tipo de material, por exemplo, termoplástico. Mas um termoplástico também é bem possível. Se você pegar um goniômetro ali, você consegue medir essa angulação e fazer de forma adequada, é bem tranquilo, tá? Mas é um guarda-chuvinha de encaixe mesmo. Depois, se você quiser vir conversar comigo, eu posso entender melhor a sua dúvida. E aí, por último, a Cristiane Yuki perguntou assim, qual tipo de filamento que você utiliza? Como você escolhe o material? Tá. Hoje em dia, eu trabalho com 3 tipos de filamento, né, que são os filamentos que são mais baratos e que têm diversos tipos de aplicações, tá? Então, é o PLA, que é o poliácido lático, o PETG, que é o mesmo material plástico da garrafa PET, e o material TPU, que é um material flexível, tá? Então, depende daquilo que eu quero trabalhar. Quando a gente fala em PLA, é um material que é biodegradável, né? Em compostagem, eu tenho que ressaltar isso, não vão pegar o PLA e jogar no mar, porque ele não vai dissolver, não é assim que funciona, tá? Então, é biodegradável em compostagem, ele é feito a partir do milho, da beterraba, da cana-de-açúcar. Então, o PLA, ele ainda não é liberado pela Anvisa, tá? Esse tipo de material para impressora 3D. Ele ainda não é reconhecido pela Anvisa, ele é reconhecido pela FDA, que é a Food and Drug Administration. Ou seja, se a FDA, que é lá de fora, já liberou o PLA, a gente já sabe que ele não é agressivo, ele não é tóxico, né? Então, a gente pode usar para diversos tipos de aplicações. Quando a gente vai comparar o PLA com o PETG tem maior durabilidade, tá? Ele é um material, um plástico mais resistente e ele também aguenta maiores temperaturas. E também é considerado um plástico que a gente chama de food safe, né? E ele é considerado food safe tanto pela FDA quanto pela Anvisa. Por quê? Porque a gente tem a garrafa PET aí, dos refrigerantes, dos sucos e tudo mais. Então, você sabe que é um material que você pode usar para comida. Então, quando eu penso em criar dispositivos, né, relacionados à alimentação, eu dou preferência em usar o PETG, porque eu sei que eu não vou ter problemas aqui com a Anvisa e tudo mais, com órgãos regulatórios. Quando é outros dispositivos, eu já uso o PLA, tá? Porque eu sei que é atóxico e tudo mais. O material flexível, eu só uso em determinadas situações. Por exemplo, eu preciso de um material para fazer um exercitador específico. Então, o material flexível, ele pode ser adequado para isso, porque ele lembra bastante a capinha de celular, tá? Então, tem várias, depende muito do tipo de aplicação, mas são basicamente esses 3 materiais. E uma última pergunta do Paulo Vitor, que ele pergunta, ele gostaria de saber qual impressora que você utiliza para os seus projetos 3D. Tá. Olha, já usei diversas marcas, né? Já usei SET, já usei a Creality, a GT Max. Hoje, eu estou usando a boa impressão 3D, que é a Stella. Então, eu tenho tanto a Stella versão 2, quanto a Stella versão 3. Por que que eu dou preferência para a Stella? Primeiro porque eu dou curso, né? E aí, nos cursos, eu prefiro oferecer como inicial, né, uma impressora nacional. Por quê? Porque se você comprar uma impressora da Creality, por exemplo, que é importada, você não tem garantia de suporte. Então, a gente que é da saúde e não entende de mecânica, se der problema na máquina, quem você vai procurar? Não são todos os engenheiros que entendem de impressora 3D. Então, você já perde suporte. E segundo, né, se você tiver um suporte, vai ser um suporte de alguém da China e vai demorar muito para você conseguir. Então, de inicial, eu sempre prefiro indicar a Stella, até porque ela tem uma qualidade muito boa de impressão. É que no vídeo, se eu for mostrar para vocês, eu não consigo mostrar as qualidades, mas assim, eu posto bastante foto de dispositivos que eu tenho impressos. E todas as vezes que eu vou comparar uma impressão feita na Stella com uma impressão feita numa Ender, que é da Creality, por exemplo, a Stella dá de 10 a 0, tá?
nessa qualidade de impressão. Então, por isso que eu sempre dou a preferência pela Stella. Além disso, eu tenho parceria com a Boa Impressão, então eu consigo desconto para meus alunos, entre outros motivos, tá? É uma impressora bem fácil de manipular. Pergunta, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma outra pergunta? Pelo que eu vi no chat, não tinha mais nenhuma pergunta. Rodrigo, se quiser abrir seu microfone, fica à vontade. O Rodrigo perguntou, Natasha, se você acha que a tecnologia nos aproxima da humanização. Eu acho que sim, mas é aquilo que eu ressaltei lá no começo. Depende tudo do bom uso da tecnologia, né? Se as pessoas souberem realmente usar a tecnologia, isso se torna mais humanizado, né? Não estou falando em teleatendimento. O teleatendimento não torna o atendimento mais humanizado, não, tá? Isso é um fato. Só que em tempos de pandemia, o teleatendimento acaba sendo humanizado porque é a única forma de contato que o paciente tem com você, né? Então, é exatamente isso, você ter a criatividade, você ter a noção de como usar a tecnologia a seu favor para tornar o atendimento mais humanizado, né? Entre outras coisas, como eu citei lá alguns benefícios, né? Um dos benefícios é realmente a economia do tempo, o baixo custo em relação a muitos tipos de tecnologia, você tem mais tempo livre para você dar conta do seu paciente. Então, por exemplo, aquele tempo que você ficava lá caçando o prontuário do paciente, você pode parar para conversar com ele, né? Você não precisa mais ter esse tempo para ficar preenchendo o prontuário. Você pode conversar com o seu paciente, ficar mais tempo com ele, ou até conversar com a família dentro de um hospital, né? Então, nesse sentido, eu acredito que, fazendo o bom uso da tecnologia, você tem, sim, um atendimento muito mais humanizado, muito mais próximo, tá? Natasha, muito, muito, muito obrigada. Eu queria agradecer você novamente por ter dado essa palestra para a gente, todo mundo do CA, pelo menos eu posso falar, a gente é tudo fã sua, a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo pela palestra, viu? Imagina, gente, eu que agradeço. Eu acho que fazia muito tempo que eu queria muito ter um contato com o pessoal da FNABC, que acho que era uma das únicas faculdades que eu não tinha contato com ninguém. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Podem contar comigo sempre. Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, se for para dar uma aula, uma palestra, eu sempre estou à disposição, tá bom? Ah, então, bom saber. Muito obrigada. Só lembrar que o link da presença já está no chat, então não esqueçam de preencher, gente. Sempre tem gente que manda mensagem para a gente depois, falando que não viu, falando que não preencheu. Se não preencher, a gente não consegue fazer o certificado, gente, porque a gente entra em contato com a faculdade para o Davi Wip assinar, para a pró-reitora de extensão assinar, e se não tiver na lista de presença, a gente não pode entregar o certificado. Então, por favor, não se esqueçam de preencher esse forms, e fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente está planejando muitas novidades que vocês vão gostar. Muito obrigada pela presença de todos, mais uma vez pela Natasha, bom final de semana para todos, e um beijo. Um beijo, gente. Obrigada. Bom final de semana. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.